Então, vamos iniciar a nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar história. Nós vamos trabalhar história com dois assuntos. Nós vamos trabalhar o assunto nossa existência e os marcos de memória da cidade. Então, vocês vão trabalhar com dois assuntos. Nós vamos trabalhar no livro das páginas 26 a 32. Então, vamos lá, meus alunos, acompanhe a nossa videoaula de hoje com o assunto Nossa Existência e os marcos de memória da cidade. Vamos lá? Então, iniciando aqui, vamos começar pelo nosso primeiro assunto, nossa existência. Acompanhe a leitura comigo. Há muitos séculos, os homens viviam em cavernas e juntos trabalhavam para o bem de todos. Esses homens eram caçadores, coletores de alimentos, artesãos e etc. Eles formavam uma comunidade e eram nômades, ou seja, não tinham moradia fixa. Tudo o que havia na terra pertencia a todos e a propriedade, portanto, era coletiva. Então, aqui, nesse primeiro momento, nós observamos que os homens, deste período eram nômades, não é? Então, ou seja, que se deslocavam constantemente de um local para o outro, tá? Eles iam em busca de água, de alimentos e precisavam deixar o local sempre, tá? Para ir em busca da sua sobrevivência, né? Buscavam moradias provisórias, como por exemplo, eles viviam em cavernas, em vãos entre as rochas. Então, aí foi o período em que os homens viviam como nômades, tá? Então, tudo o que havia na terra pertencia a todos nesse momento aí, deste período, tá? Os homens ensinavam uns aos outros tudo o que aprendiam. Os mais velhos eram respeitados, pois tinham mais experiência e podiam repassar o aprendizado aos outros membros do grupo. Então, aqui, não é? Lembrando que eu já trabalhei com vocês também, que os mais velhos, sempre os mais novos procuravam os mais velhos, para contar, a sua experiência. Então, eles acreditavam muito no que os mais velhos sempre falavam, porque acreditando na experiência de vida, dos mais velhos. Como hoje acontece, até hoje, acontece nas tribos indígenas, não é? O mais velho é sempre respeitado. Com o passar do tempo, a fixação do homem à terra se tornou uma necessidade e os cercados começaram a demarcar determinados territórios, surgindo a propriedade privada. A partir daquele momento, a terra tinha um dono. Então, aí, não é, os primeiros grupos, começaram com simples aldeias, depois de aldeias criaram comunidades. E aí surgiu, a demarcação dos territórios. Por quê? Eles deixaram de ser nômades, não é? Fixaram sua moradia e daí por diante, demarcaram cada família ou grupo, marcavam o seu território, e começou a surgir a propriedade privada. Pelo que já estudamos, podemos perceber que não vivemos sozinhos no mundo. Nós possuímos uma família, vizinhos e colegas da escola e convivemos com outras pessoas nas praças, nas ruas, nas lojas, etc. Em uma comunidade, seja ela grande ou pequena,
As pessoas devem colaborar para o progresso e o bem-estar de todos. Então, aqui nesta imagem, não é? Como eu falei agora há pouco, os grupos, né, começaram a criar, não é, o seu próprio território, não é, individual, começaram a fixar sua moradia, não é, e aí organizando, né, a sua própria propriedade. Chamamos de comunidade o grupo de indivíduos que vivem no mesmo lugar e têm os mesmos interesses. Então, embaixo vocês estão observando uma imagem, não é? O grupo que tem os mesmos interesses, né? De progredir, tá? A sua terra, tá? Então, todos se ajudam, tá? Todos aí organizando, né? Organizando o que cada pessoa vai fazer, tá aí para fazer o progresso, não é, da sua comunidade. A vida comunitária, para que todos sintam bem, requer sempre o respeito entre seus membros. Para a ordem ser preservada, a cooperação solidária deve acontecer por meio da união de todos, tá? Então, aí esses grupos, né, se organizaram em comunidades aonde, né, se preservava, foi preservado, né, a cooperação. Existem diversos tipos de comunidades. As pessoas de uma família, as pessoas que estudam e trabalham na escola, as pessoas que frequentam uma igreja, as pessoas que moram no mesmo bairro, os amigos, os médicos e etc. É necessário sabermos dos direitos e deveres da vida em comunidade. Podemos exigir os nossos direitos, a justiça e termos de aceitar os nossos deveres, não como obrigações a fazer, mas, acima de tudo, como respeito para que, na vida em comum, tudo ocorra bem. Então, aí, respeitar não é os direitos, tá, de cada um ou do grupo todo, e também não é aceitar os nossos deveres, como hoje em dia, né, nós temos direitos e também deveres a ser seguidos no meio em que vivemos, né, em uma sociedade. Aqui, no caso, é no meio de uma comunidade. Continuando. Assim, podemos perceber que para vivermos bem em comunidade, é preciso que todos colaborem. Isso sempre aconteceu em todos os tempos, mas é preciso compreender que as atividades e as relações de trabalho e de lazer se modificam com o tempo. Praticamente todos os trabalhos mudaram com o avanço de tecnologia. Algumas profissões, inclusive, acabaram e outras surgiram. Então, aí, o aparecimento, né, tecnológico na vida na civilização, né, a tecnologia aí fez com que algumas profissões o quê? Pudessem ser extintas, né? E apareceram outras. Da mesma forma, o lazer tem se modificado com o tempo, devido ao avanço da tecnologia. Adultos e crianças, principalmente, já não têm tanto espaço para brincar como tinha antigamente. A rua, os quintais, etc. Houve a industrialização do brinquedo, o aparecimento de aparelhos e de jogos e, consequentemente, a mudança das relações estabelecida nos momentos de lazer. Então, aí vocês podem observar, não é? Que antigamente a brincadeira, olha só, nas ruas, tá? Nos quintais, praticamente todo mundo, né, brincava, não tinha perigo, não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Hoje, fabricavam seus próprios brinquedos, não é? Hoje em dia,
As crianças já utilizam jogos, tá, mais avançados e praticamente passam o dia dentro de casa, né? Não que não tenha que ficar dentro de casa, mas aí deixa muito a criança, né, só ligada naquele jogo, praticamente, não é? Igual ao celular, não é? Que a criança praticamente só vive o dia todinho em um celular, tá? Celular, computador, jogando, não é? Então aí os tempos foram mudando com o avanço tecnológico, né? E com a industrialização dos brinquedos e aparelhos, tá? Que aí deixou de ser algo manual, não é? Algo manual, onde se fabricava o seu próprio brinquedo em casa e começou o quê? A utilizar a tecnologia, o modo tecnológico. A maioria dos bairros se forma a partir de algumas ruas e casas. Com o tempo, o bairro cresce, a população aumenta, as ruas vão recebendo asfalto, iluminação e transporte coletivo. Lojas, padarias, açougues, escolas e outros estabelecimentos instalaram-se no bairro, contribuindo para tornando melhor para quem mora ou trabalha nele. Um exemplo que nós podemos verificar é o nosso bairro da Marambaia. Antes, o bairro da Marambaia só era mato, tá? Só era terra. Não tinha tantas lojas como vocês estão vendo hoje, tá? Então, aí, se vocês pegarem alguém aí da sua casa, mais velho, ele vai contar como é que era o seu bairro, tá? E com o passar do tempo, né, a população foi crescendo, os bairros foram criando, o bairro foi criando mais ruas, mais casas, não é? Começou a ganhar asfalto, aqui era cheio de pontes de madeira, hoje em dia já não vê tanto, tá? O transporte coletivo melhorou, a iluminação pública também. Antes era tudo muito escuro. Então, aí o tempo vai passando, não é? E vai estabelecendo o desenvolvimento em cada bairro, nas cidades. Continuando a leitura. As pessoas de uma comunidade precisam de transportes, que devem ser conservados. Nossas praias, será que temos sempre cuidados de conservá-las limpas? Há a preocupação de recolher latas, papéis e sacos de plásticos que usamos? Há nossos rios. Eles recebem toda a sujeira desde o lixo caseiro até produtos químicos das fábricas. Quem sofre principalmente são os pescadores, pois os peixes, sua fonte de renda, morrem. Então, aqui não é o crescimento populacional, tá? E aqui do outro lado, nós estamos vendo, nós estamos observando a sujeira nas praias, né? Que é ocasionada pela própria população, tá? E com isso vai prejudicando não somente a vida marítima, mas também as pessoas que dependem, tá? De sobreviver da pesca, tá? Da venda dos peixes para a sua sobrevivência. Nossos parques, como observamos seu uso? Poucos meses depois de abertos ao público, lá estão os brinquedos das crianças arrebentados, pois até os adultos os usam. E as plantas, a grama, são respeitadas como se deve? Os telefones públicos, como são encontrados? Colocamos sempre as embalagens de tudo o que consumimos, como pipoca, picolé, balas no lixo. As ruas já não já foram importantes espaços de brincadeiras e de lazer, principalmente para as crianças. Hoje em dia, apenas em cidades pequenas ou em bairros mais afastados do centro das grandes cidades, se vêem crianças brincando nas calçadas. Os moradores dos bairros podem aproveitar o lazer oferecido pelos espaços públicos, como praças, parques, praias, centros esportivos
e biblioteca. Então, aqui é o verdadeiro retrato, não é o que acontece hoje em dia no nosso país, não é? As praças aí, sem o auxílio dos governantes, não é? A sujeira tomando conta também das praças, dos parques, tá? Sendo que a boa porcentagem, né, desse problema todo é a própria população. Vamos agora para o nosso próximo assunto, os marcos de memória da cidade. Já reparou que nossos espaços públicos da sua cidade, frequentemente placas, esculturas, praças, obras grandiosas, escolas, hospitais e ruas carregam o nome de pessoas que realmente existiam? Esses nomes não são escolhidos ao acaso. Cada monumento público conta parte da história do município e também da pessoa que empresta o nome a ele. Nomear uma praça, uma estátua ou um hospital com o nome de alguém é uma forma de homenagear a pessoa por sua influência ou contribuições para o desenvolvimento da comunidade. Por meio de estudos de uma obra pública e do nome que ela carrega, podemos descobrir mais sobre a comunidade em determinado momento histórico e compreender o motivo da homenagem. Então, aqui nós vamos observar, não é, que os espaços públicos, se você observar nas praças, nas ruas, tá? Você vai encontrar várias placas com nomes. Alguns desses nomes, né, em homenagem a alguém que foi considerado de grande importância, seja na sua cidade ou no seu país, tá? E também esculturas, né, homenageando essas pessoas, tá? Que marcaram, tá? De uma forma que foram homenageadas, tá? Então, aí nós vamos verificar agora algumas placas, algumas esculturas que homenagearam essas pessoas. Vamos lá? Aqui nós temos já a Rua Vinícius de Moraes. Quem foi Vinícius de Moraes? Foi um poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor brasileiro. Também de uma grande importância na música, né, brasileira aí. Próximo, Rua Quintino Bocaiúva. Quintino Bocaiúva, conhecido por sua atuação no processo da proclamação da República. Então, outra ilustre, né? Outra pessoa ilustre que fez parte aí fundamental na proclamação da República, saindo a monarquia, né? Ele aí foi de uma grande atuação para que o nosso Brasil virasse república. E o próximo aqui não é Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral foi, né, um fidalgo, comandante militar, navegador e explorador português, creditado como o descobridor do Brasil, tá? Então aqui três pessoas ilustres, né, que fizeram parte da história aí, tá? Seja na música, na política, tá? Para que nós pudéssemos homenageá-los, tá? Então aqui representados em placas de ruas. Mais um aqui, Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade foi poeta, conquista e cronista brasileiro do período do modernismo, considerado dos maiores escritores do Brasil. Então, aí nós estamos observando o monumento, tá? Que fizeram em homenagem ao Carlos Drummond de Andrade. Uma escultura, né? Uma escultura aqui. E finalizando aqui mais duas, tá? Então, aqui, agora sim, não é?
Bora lá, Monumento às Bandeiras, tá? Feito por Victor Brechetti e inaugurado em 1953 em São Paulo. Trata dos bandeirantes que desbravaram o interior do país para buscar riquezas e indígenas para servir de mão de obra. Outro aqui, Borba Gato, bandeirante que realizou a expedição a Minas Gerais em busca de esmeraldas, destacando-se por ser um descobridor de Minas. O monumento está em São Paulo e foi inaugurado em 1963. Então, aqui, crianças, nós vamos finalizando a nossa aula de hoje. Vocês têm 2 assuntos, então tem algumas atividades aí, tá bom? Então, leiam o assunto novamente do livro de vocês, tá? Leiam aí a partir da página 26. Escrevam a data de hoje e bons estudos, tá bom? Então, até a nossa próxima videoaula. Beijos, tchau!